Olá, queridos irmãos em Cristo. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus envolva cada um de nós com muito amor. Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudo do Evangelho maravilhoso à luz da doutrina espírita. E hoje nós temos um tema daqueles capítulos especiais que são muito próprios para os tempos de hoje. Afinal, o Evangelho deixado pelo nosso Mestre Jesus é atualizadíssimo, né? Ele é atemporal. E o que foi designado para nós está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Está no item 95 e o título é O Amigo Oculto. Isso está na passagem de Lucas, capítulo 24, versículo 16, e diz: Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. Muito bom. Aqueles que me acompanham sabem que eu sempre procuro buscar entender o contexto das palavras de Jesus. E nesse capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele nos relata que no primeiro dia após o sepultamento de Jesus, elas foram ao sepulcro. Elas, Maria, Joana e Madalena. Foram aos sepulcros porque elas tinham preparado, os apetrechos para o embalsamento, como era de costume na época, né? E chegando lá, encontraram a pedra revolvida. Entraram e não acharam o corpo de Jesus. Nisso, apareceu um anjo que lhes disse: Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Saíram elas correndo e foram relatar aos apóstolos. Chegando lá, comunicou, falou, e eles não lhe deram crédito nenhum. Pedro, Tiago e João saíram correndo e vão até o sepulcro. Lá só viram, os panos. Conta-nos Lucas que 3 dias após o ocorrido, iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús, uma aldeia próxima, era uma vila, próxima a Jerusalém, segundo os autores, mais ou menos aí 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E eles iam comentando entre si tudo o que havia acontecido naquele domingo, E no versículo 15, o nosso é o 16. E no versículo 15, Lucas diz que o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. No versículo 16 entra o tema então do nosso estudo de hoje. No versículo 16 diz: Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. No versículo 17, Jesus pergunta: Que palavras são essas que vocês estão caminhando, está trocando entre vós? Eles pararam
triste, e um deles, de nome Cleopas, respondeu a Jesus: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm se sucedido? Eles seguem a conversa até entrarem na aldeia. Jesus então deu um sinal de que iria mais longe. Então os dois falaram para Jesus: fica conosco, porque é tarde e o dia já declinou. Jesus então entrou e ficou com eles. E estando todos à mesa, tomou o pão e os abençoou, partindo e dando a eles. Foi quando então reconheceram que era Jesus. Nesse momento, Jesus então desaparece diante deles. E eles voltam correndo para Jerusalém para contar para os 11 apóstolos que estavam reunidos. Eles estavam, viviam em reunião. E agora, o que nós vamos fazer sem a presença do nosso mestre? Enquanto eles falavam que Jesus apareceu diante deles, nesse mesmo momento, Jesus aparece ali para todos, dizendo: a paz seja convosco. Fala das suas chagas, fala do Velho Testamento, fala que ele ressurgiria no terceiro dia, para comprovar que ele estava ali. Ele pede comida e lhe é dado um pedaço de peixe assado. Ele come, pega os seus 11 discípulos, leva-os até Betânia. E ali em Betânia, ele os abençoa. Muito bonito esse capítulo. Recomendo. Mas vamos ao nosso tema. Nos diz Emmanuel que ainda hoje existe aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias pegam o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação. Iluminação espiritual. Difícil, né, gente? Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. E Kardec e Emmanuel nos reforça isso, dizendo como nós ainda hoje nos espantamos com essa necessidade, com o sacrifício que nós temos que passar. Infelizmente, nós ainda, muitos de nós, ainda tem que aprender pela dor. Poucos são aqueles que aprendem pelo amor, Emmanuel nos fala que as pessoas não entendem os ensinos de Jesus. Esse amigo que sempre está conosco e quase sempre não o reconhecemos. Que nos apresenta na forma de um viajante, de uma visita inesperada, de um idoso generoso, na forma de uma criança. Esse amigo da humanidade que muitos de nós ainda não aceitamos. Ainda não aceitamos essa amizade generosa, essa amizade bondosa, essa presença amiga que nós
precisamos aprender a sentir, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de crise, nos momentos de desafios, nesses momentos em que nos sentimos só, aparentemente abandonados, né? Mas não, nunca estamos. É que nós não estamos vendo, não percebemos o amigo que nós temos ao nosso lado. Como disse Emmanuel, permanecemos sobre tormenta da angústia. A dúvida penetra em nossas almas, levando-nos ao abatimento, à negação. Ficamos com pensamentos negativos, destruidores, que não levam a nada, só a nossa insatisfação com a vida, né? Precisamos ir de encontro a esse amigo oculto. Nos tratarmos com a terapia do Evangelho, para que tudo isso não cresça em nós. Vou repetir, precisamos nos tratar com a terapia do Evangelho, precisamos ler mais, precisamos entender mais esses ensinos do nosso Mestre Jesus. Precisamos praticar mais. Precisamos nos ocupar no bem, no amor fraternal, deixar fluir em nós esses sentimentos fraternais, deixar fluir em nós a prática da caridade. Precisamos abrir nossos olhos para enxergarmos esse amigo. E falando em amigo, né? O que é? Estamos falando em amigo, né? Amigo oculto. O que é amigo? Qual que é a definição de amigo? Pelo nosso dicionário, amigo é a pessoa em que se pode confiar, com quem se tem uma relação de afeto, de companheirismo, de amizade. Jesus é esse nosso amigo, que sai em todos os cantos do mundo em busca daqueles corações que estão se afastando de Deus, que estão se afastando da paz, que estão se afastando da oportunidade do crescimento espiritual, como eu já falei. Jesus já disse que nenhuma ovelha, né, seria perdida. Nós sabemos que o pastor vai em busca de todas as ovelhas. Jesus, o nosso pastor, não vai nos deixar na mão. O nosso amigo. Aí eu pergunto para vocês, quantas dores, quantas aflições, quantas angústias, quantas desgraças nós poderíamos evitar ou poderiam ser evitadas se nós buscássemos antes esse amigo, se nós buscássemos o seu Evangelho. Por mais que nós percebamos a misericórdia de Deus, ela está aí, ela está na nossa mão para nós buscarmos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, enxergar esse amigo. Mas não é só os nossos olhos materiais para as coisas que vemos com esses olhos, mas sim os nossos olhos espirituais também. Porque Jesus, como é que ele se apresenta a nós?
Hein? Isso me faz lembrar uma passagem de Mateus, capítulo 25. Nesse capítulo, no versículo 33 a 46, Mateus nos relata, né? No 33, Jesus vem falando e justamente deste momento aonde serão separados os bodes da ovelha. O versículo 33 fala isso, nesse capítulo 25 de Mateus. Que haverá a separação do bode e das ovelhas, do joio e do trigo. No 36, Mateus fala: os que estão à direita são benditos do Pai, possuem herança, o reino dos céus. E Jesus diz que o rei disse: porque quando tiver fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedasse, estava nu e me vestisse, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então alguém lhe pergunta: quando ouvimos com fome e demos de comer? Quando ouvimos enfermos, preso e fomos lhe visitar? E Jesus responde que o rei lhe disse: em verdade vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos, estará fazendo a mim. Então, pessoal, vamos refletir sobre as nossas atitudes, vamos refletir sobre as nossas vidas. Não vamos deixar de ver nosso amigo oculto, porque sempre ele virá de maneira imprevista. Jamais Jesus vai nos abandonar. Vocês lembram daquela passagem da pegada na areia? É bem isso. Como ele mesmo disse, e eu já acabei de falar, não se perderá uma única ovelha do meu rebanho. Então, meus irmãos, ele também nos falou que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por Ele. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo da nossa encarnação? Por que fecharmos os olhos aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos? Vamos aproveitar enquanto estamos a caminho. Muita paz a todos. Que Jesus seja sempre a luz a iluminar os nossos caminhos.